Eu vou pedir uma água. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4. Quando os irmãos encontrarem, os irmãos fiquem de pé. Em Cosmópolis, John Wesley ali, quando os irmãos estão sentados, ele bate na cadeira. Levanta. E pede para levantar. Obrigado, irmão. Glória a Deus. Quando todos encontrarem, irmão Fernando, Maurício, passa uma Bíblia dessa aí para perto. Quando você encontrou aqui? Encontrou, Fernando, Maurício? Não encontrei. Abra aí para o Fernando aí, a letra pequenininha, não sei se ele está bem de vista aí, viu? Pega a minha aqui, dá uma. Se eu lembrar, Fernando, domingo, tá bom? Eu já prometi, vou trazer para você. Glória a Deus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4. Olha o que diz o versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceiro nos ouvidos, amontoará para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amém? Pai, eu te agradeço por tua palavra. Que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor derrame graça em nossos corações. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, nos dê graça. E que a tua igreja, meu Deus, que está aqui reunida, sinta a tua presença. Espírito Santo, fala conosco. Espírito Santo, nos abençoa. Espírito Santo, faz com que os irmãos que estão aqui possam ser tocados pela tua palavra, que os ouvidos se abram, que o coração se abra, que a mente esteja sensível, Pai, para ouvir a tua palavra e buscar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos. Pode sentar. Irmãos, quando Paulo escreve essa carta a Tiago, Paulo já estava alertando o Tiago, já naquele período, sobre o que estava acontecendo e o que está acontecendo nos dias de hoje também. Isso é real para nós hoje. Quando Paulo alerta Tiago, ou melhor, Timóteo, obrigado, irmão. Timóteo, há mais de 2000 anos atrás, essa palavra ela está se cumprindo nos dias de hoje também. Porque naquele tempo já tinha pessoas assim. E hoje mais ainda. Tá? Então, queridos, olha o que diz o versículo 3. Porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. E é o que está acontecendo. As pessoas, Fernando, não querem mais ouvir a palavra. As pessoas não estão se contentando mais com a palavra do Senhor, somente a palavra. Tem que ter um petiscozinho por fora, tem que ter um acréscimo por fora, tem que ter algo. Hoje as pessoas não estão buscando, não estão satisfeitos só com essa palavra, só com ela. Alguns acham a moeda que já está ultrapassada, alguns acham que já não vale mais a pena, que tem que reeditar a palavra, a Bíblia. Por quê? Porque quando Paulo diz aqui, virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. E já chegou esse tempo. Quantas pessoas vêm aqui, ou vai em Cosmópolis, escuta o culto e não volta? Porque nós temos a sã doutrina. Nós temos pregado a sã doutrina. Nós temos anunciado a sã doutrina. É o que nos fortalece, é o que nos coloca de pé. Ontem à noite eu estava vendo um vídeo, depois que terminou o culto, eu fui ver um vídeo, aí tem um pastor, chamou uma irmã, um irmão, e falou assim: qual o nome da sua padaria? Uma revelação. Aí a pessoa falou assim, aí o pastor perguntou: o que é que você faz? Como é o nome da sua padaria? Ele falou: não trabalho com padaria, eu trabalho com... Falou o nome de outra coisa. Você está vendo minhas coisas?
O camarada parece que atira no escuro para ver se... Então, frustrou, irmãos. Aí a pessoa devia estar pregando a palavra, está tentando adivinhar coisa. O irmão falou, não trabalho com padaria, eu trabalho, não sei se era construção civil, alguma coisa assim, com comércio, outra coisa. Então as pessoas vão em busca desse tipo de coisa. É a mesma coisa, se nós colocamos uma faixa aqui, ou sai com um carro de som aqui, próximo domingo vai vir um profeta de Deus, e revela CPF, revela RG, revela a tua vida. Nós temos que, esse estacionamento, nós temos que tirar os carros e pôr só cadeira, que vai ficar pequeno. É isso que as pessoas querem, mãe. É isso. Mas o próximo domingo, a doutrina volta, cadê aqueles irmãos? Foram embora. É isso. Por isso que Paulo está dizendo, porque virá tempo em que não suportarão a palavra, o evangelho, a sã doutrina, e só vão sobreviver, irmãos, daqui para frente, aqueles que estão alimentados com a palavra. Só vão permanecer de pé aqueles que realmente têm buscado a palavra. É como você, irmão, se você não toma um café de manhã, ou se você não almoça, ou se você passa o dia sem comer, você vai sentir, o corpo vai sentir. Porque nós não estamos acostumados a fazer isso. Assim é na vida espiritual. Se nós não nos acostumarmos de se alimentar com a palavra, de buscar a palavra, de viver a palavra, qualquer coisinha vai nos derrubar. Por que tem pessoas afastadas, desviadas? Por quê? Porque estão em busca só de revelação, profecia, e a sã doutrina, nada. Nada. Hoje nós que estamos aqui, se você for para uma igreja dessas aí, eu acredito que você vai se levantar no meio do culto e vai embora. Porque o que você vai ouvir é grito, barulho, confusão, distorção, heresia e mais nada. Palavra que é bom, nada. Muitos estão aí, pegam um versículo isolado e começam a pregar fora do contexto, fora de tudo, fecha a Bíblia e começa a andar no meio da igreja, começa a apontar, começa a falar. Aí tem gente que ainda fica assim, ó, você tem que me ver, o pastor me vê, para me revelar também. E nada acontece, nada, irmãos. Só grito, só grito, só grito. Aí no final ou no meio do culto ele diz, irmãos, eu estou vendo aqui, eu postei um vídeo essa semana de um menino, que aquilo que estão fazendo com aquele menino é um crime. Porque foi o próprio Timóteo que falou, Paulo escrevendo para Timóteo, que o pastor ele tem que ser sóbrio, ele tem que... Uma criança, irmão, é uma fase que ele está passando. Se eu perguntar para Radassa, o que é que você quer ser quando você crescer? Crescer não, já está grande, né? Quando você for uma mulher, uma moça, uma mulher de verdade, assim, já formada. Hoje se eu perguntar, ela, eu quero ser isso, mas daqui a pouco, mãe, pai, eu quero ser isso. Então não tem uma formação. A mesma coisa com ela, com ele. Porque o jovem está se formando. Aí você pega um menino daquele, sei lá, de 13, 14 anos, põe num púlpito uma responsabilidade daquela para estar fazendo heresias, irmãos. E muita gente vai atrás. Heresia. E muita gente está indo atrás. Então, irmãos, nós temos que estar atentos com esse tipo de coisa. É por isso, irmãos, que Timóteo está dizendo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E já chegou esse tempo. Glória a Deus que nós, irmãos, despertamos o quanto antes. Glória a Deus. Graças a Deus, irmãos, que você viaja, que eu viajo horas, minutos, quilômetros e quilômetros para estar aqui, mas nós sabemos que nós vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ser alimentados pela palavra, não por heresia. Versículo 1, olha o que ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É Cristo que vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda. É por isso, igreja, que nós temos que estar atentos. Hoje nós temos uma
um privilégio de receber Jesus Cristo como um advogado, como um Senhor, como uma pessoa que está aqui para nos guardar. Mas vai chegar um tempo que Ele vai ser juiz. E Ele vai julgar as nossas ações. Ele vai olhar para mim e falar assim: olha, você foi um servo inútil. Eu coloquei nas tuas mãos e você não deu conta. Eu te dei dons e você não aproveitou. Eu te dei talento e você não aproveitou. Então, irmãos, isso nós vamos ser cobrados. Nós vamos ser cobrados. Todos nós vamos ser cobrados. Ah, mas eu não vou ser cobrado porque eu não sou pastor. Vai ser cobrado igual. Porque a nossa obrigação não é de pastorear, não é de falar do amor de Cristo. O irmão Ailton reconciliou com a filha. Se ele não reconcilia, se ele não dá aquele abraço, quebra aquela barreira, quebra aquele muro que tinha, e ele viu, eu creio que ele observou que era tudo espiritual, o diabo, irmão Ailton, botou uma barreira no meio da família de vocês. Eu tenho certeza que quando você abraçou a Maiara, você sentiu aquela barreira quebrar. Aquele muro cair por terra. Era uma barreira espiritual que Satanás quer fazer nas nossas vidas. Então, irmãos, nós precisamos quebrar essa barreira que existe, onde o inimigo está tentando nos escravizar, nos aprisionar. E nós vamos ser julgados por cada ação da nossa vida, por tudo. E a Bíblia diz que aquele que o Senhor dá mais, Ele vai prestar mais conta. Isso é fato. Mas porque você está sentado no banco, você acha que você não vai prestar conta? Vai prestar conta também. Então nós temos que estar atentos. Olha o versículo 2. Ele está dizendo aqui para o pastor? Não, ele está falando para nós. Pregue a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Mas infelizmente, irmãos, tem pessoas que nem quer ouvir a palavra, nem quer ser repreendida, nem quer ser exortada e não quer nada. Mas quando nós for exortar, quando nós for falar, nós temos que falar com doutrina. O que é a doutrina? A Bíblia. Dentro da Bíblia, dentro da palavra. É isso. Porque quando nós fugir da palavra, nós também estamos errados. Quando você fala na palavra, fala com amor, fala com carinho, mostrando dentro da palavra, não tem para onde a pessoa correr. Não tem justificativa para a pessoa. Então, por isso que Paulo está dizendo a Timóteo aqui: Timóteo, nós temos que pregar, nós temos que levar, nós temos que insistir. Está vendo? Ele está dizendo que nós temos que insistir, a tempo e fora de tempo. Mas insistir de que maneira? Quando você tiver uma oportunidade, irmãos, de conversar com uma pessoa, quando você vê que a pessoa deu brecha para você entrar com a palavra, insista. Fale para essa pessoa. Mas tem momento que quando você fala, você irrita. Nós temos que ser prudentes, nós temos que ser sábios, né? Por exemplo, nós estamos nessa manhã aqui, eu estou pregando, estou insistindo. Você está aí ouvindo a palavra. Vamos dizer que nós vamos fazer um culto no ar livre, vamos fazer um evangelismo. Nós estamos insistindo com a palavra. Embora alguém não aceite lá fora, mas você está insistindo. Mas quando o caso é particular, no seu trabalho, na sua vizinhança, quando aquela amiga sua, aquele amigo seu tem uma oportunidade, você fale de Jesus para ele. Nem todo tempo você vai falar de Jesus, porque você vai irritar. O cara vai chamar você de fanático, vai chamar você de chato, vai se afastar de você. E nós não queremos esse tipo de coisa. Nós queremos nos aproximar da pessoa em quê? Para evangelizar, para falar de Cristo. Não que nós temos que fazer o que ele faz, andar com ele o tempo todo, para ouvir as bobagens dele, não. Aproximar dele para pregar o Evangelho, para falar de Jesus. Aí o versículo 4 ele diz aqui, irmãos, olha: e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Quantas pessoas hoje, irmão Cristiano, têm
desviado os ouvidos da verdade. Irmão Ailton, estão buscando fábulas. Isso que eu acabei de falar. As pessoas deixam de estar no culto que prega a palavra para ir para um culto buscar revelação de homens falhos, falso profeta, como a Bíblia diz, falsos mestres, e aonde tem muitas heresias, e as pessoas estão ali. Quantas pessoas, pastor Antônio, foi frustrado com falsas revelações, irmão Edna, com falsas profecias? Ontem eu falei isso, quando nós chegamos em Cosmópolis, há mais de 20 anos, esses meninos eram pequenininhos, e nós estávamos em uma determinada igreja, eu lembro até hoje, era a campanha das pedras de Davi. Eu falava para o menininho, enche não de pedra. E o pastor dizia assim, atira na casa que você quer. E os meninos jogavam a pedra em cima das casas. E eu nunca saí do lugar que eu estou. Telhado e vidraça. Apesar que eles eram pequenos, não tinha força. Mas eu falei, filho, a casa é aquela. Foi isso que faltou, irmão. Força. Foi. Filho, a casa é aquela, joga a pedra. E eu quero aproveitar a fé deles. A fé da minha criança é igual. O Maurício colocou esse vídeo aqui. Criancinha, não tem pecado. Você hoje bate no filho teu pequenininho, daqui a pouco ele está no teu colo de novo. Aí eu lembrei agora da Cíntia. Quando Daniel aprontou semana passada, retrasada, que ela bateu nele. Ela, daqui a pouco estava, mamãe, é assim, é a criança inocente, irmãos. Não tem mágoa. Aí eu falei, vai lá, filho, joga a pedra. Deus vai te ouvir. Continuo morando no mesmo lugar, irmãos. Então, irmãos, é isso, fábulas, irmão Fernando. É fábulas. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade. Quando nós tiramos os ouvidos da palavra e vamos atrás de pregadores, de fábulas, de mestres, de profetas e profetadas, nós acabamos sendo frustrados. Nós acabamos, irmãos, sendo frustrados porque aquela chave nós não conseguimos. Aquela promessa que falaram não se cumpriu. Porque é mais um que quer se promover no meio da multidão. É mais um que quer se dar bem na vida. É mais um que está em busca do dinheiro do povo. É mais um que quer se dar bem. Então, irmãos, é isso que Paulo está dizendo. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por isso que nós temos que estar atentos, irmãos. Cuidado. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar buscando. Vamos continuar vivendo essa doutrina, esse evangelho. Que esse evangelho, irmãos, ele não é ultrapassado. Se você ler a Bíblia com cuidado e atenção, você vê que a Bíblia, irmãos, foi escrito há mais de 2000 anos. O que era que tinha há mais de 2000 anos? Nem o Brasil existia. Muitos países não existiam. Nada existia. Tecnologia zero. Celular zero. Carro nada. Tinha carroça, tinha jumento. Mas como é que essas coisas se conectam tão normal e tão correto nos dias de hoje? Porque quem escreveu foi Deus. Quem escreveu foi o Espírito Santo. Ele sabia que hoje, nesse domingo, nós estaríamos ouvindo essa palavra. Nós estaríamos ouvindo essa palavra para nos atentar e se firmar mais com o Senhor. Porque Ele vai vir. Ele vai voltar, irmãos. E essa palavra para nós hoje é para nós nos afastar desses falsos mestres, dessas falsas pregações. Às vezes nós estamos ouvindo mensagem no YouTube, nós temos que estar atento também até com essas mensagens que parecem boas, mas não é boa. Nós temos que estar atentos, saber com quem nós estamos ouvindo, saber quem nós estamos abrindo nossa casa para receber essas mensagens. É isso, irmãos. É isso. Ao versículo 6 diz, 5, mas tu sê sóbrio em tudo. O que é uma pessoa sóbria? É como nós estamos aqui. Nós não bebemos, nós não estamos embriagados, nós estamos conscientes. Uma pessoa sóbria é isso.
é saber o que está fazendo, é estar consciente, é estar em pleno juízo. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo, versículo 5. Mas tu se sóbrio em tudo. Está vendo, irmão Ailton? Em tudo, irmão Ailton, nós temos que estar sóbrio. Em tudo nós temos que saber o que vamos fazer. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. É isso que Paulo está dizendo. Timóteo, seja sóbrio em tudo. Faça o que tem que fazer. Leve a mensagem, leve a palavra. Seja um evangelista. Uma pessoa que as pessoas vão ver referência em você. Nós temos que ser o evangelista dentro da nossa casa. Você tem que ser a diaconisa dentro da sua casa. Você tem que ser o exemplo dentro da sua casa. Lá fora, aonde nós estivermos. Porque o versículo 6 diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo estava dizendo: olha, o meu tempo já está se esgotando, já está afinando. Paulo já estava dizendo aqui para Timóteo: olha, o Espírito Santo me revelou, me mostrou que eu vou partir, vou ser decapitado, mas eu deixei um legado. E você, Timóteo, continue com essa palavra, continue com essa mensagem. É isso, igreja, que nós temos que fazer. Deixar um legado para os filhos, deixar exemplos para os filhos, deixar exemplos para as gerações. O filho se espelha no pai, se espelha na mãe. Olha o exemplo. Qual é o exemplo que você está deixando para o teu filho? Qual é o exemplo? Talvez muitos de nós não temos bons exemplos dos nossos pais, né? Talvez nós não temos um exemplo bom, mas o Espírito Santo nos fez enxergar o caminho certo. Glória a Deus. O Espírito Santo nos mostrou o caminho que devemos andar, diferente do que aprendemos lá atrás. É isso, irmãos. Aí o que é que ele diz no versículo 7? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É isso que precisamos fazer. No dia que nós partimos dessa vida, irmãos, esse versículo, ele tem que ser algo que se cumpriu na nossa vida, esse versículo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, o combate que nós estamos enfrentando hoje não é fácil, irmão Fernando. Aqui dentro é bom, nós estamos todos juntos no mesmo pensamento. Mas quando o Fernando pega a moto e vai para Indaiatuba, amanhã, segunda-feira, começam as lutas, começam os combates da vida, começam as lutas que temos que enfrentar. Quando o irmão Lucas sai na segunda-feira e liga para um, liga para cá, é o combate espiritual. É alguma coisa acontecendo para desarmar, para enfraquecer, para desestabilizar. Mas nós temos que combater o combate em todos os sentidos, físicos e espirituais. Porque o inimigo das nossas almas, irmãos, ele não quer que você vença uma segunda-feira e chegue em casa à tarde e fale assim: graças a Deus, mais um contrato, mais algo que fechei. Não, o diabo quer que Lucas chegue na casa dele à tarde e fale: poxa vida, só gastei gasolina, só paguei pedágio, nada. E que aquela tristeza não seja motivo para ele continuar, não, mas que seja motivo para ele entristecer, que não tenha vigor de ler a palavra, de jejuar, de buscar. Não, hoje não deu, mas amanhã vai dar. O diabo não vai me desestabilizar, não vai me desanimar. Eu vou para cima, eu vou combater o bom combate e vou vencer em todos os sentidos. Paulo venceu em todos os sentidos, irmãos, espiritual e físico. O diabo quis parar Paulo em todos os sentidos, mas ele continuou. E quando ele chega e diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. É o exemplo que eu peguei do Lucas, posso pegar do Maurício, posso pegar do Edson. Quando o Edson chega em casa e diz: combati o bom combate, acabei o dia, mas estou de pé pela fé. É assim, irmãos, que nós temos que ser.
Nós não podemos deixar o inimigo sugar a nossa força, a nossa fé. Não. Por mais que você chegue em casa cansado e não conseguiu fazer o que você conseguiu, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Se não deu certo, algo aconteceu, mas eu estou de pé. A minha fé move montanhas. Em nome de Jesus. É assim, Fernando. Aleluia. E quantos estão desanimando? Quantos estão desistindo? Quantos estão parando no meio do caminho? Quantos? Olha o que ele diz no versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Está vendo, irmã? Irmã Edna, é isso. Todos nós temos problemas, todos. Todos nós temos lutas. E nem todo dia nós temos vitórias. Mas uma coisa é certa: enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por nervosismo, nós vamos passar por vexame, nós vamos passar por humilhação. Alguém vai tentar nos pôr para trás, alguém vai tentar tomar aquilo que Deus nos prometeu e está nos dando, alguém com inveja, alguém querendo ultrapassar, mas não vai tomar porque quem deu foi Deus. Mas o inimigo, ele vai tentar, irmãos, te desestabilizar, te atrapalhar, te influenciar, colocar pratos, bandejas na nossa vida, para que a gente tire o foco. E tem coisas, irmãos, que às vezes parece pequeno, insignificante, mas é ali que começa tudo. É ali que começa tudo. Muitas das vezes Deus testa a gente. Ele testa a gente. O inimigo, às vezes, ele vem com coisas suntuosas, vem com coisas grandes. Aí a gente, às vezes, não ora, não pede a direção de Deus, aí fala, é aqui. Aí a coisinha pequena a gente despreza. É aí onde a gente quebra a cara, irmão Rafael. É aí aonde nós erramos. Porque tudo nós temos que ter a direção de Deus. Tudo. Até no emprego. Até em qualquer coisa. Busque a Deus. Que Deus vai te mostrar. Deus vai te revelar. É num casamento, é num namoro. Às vezes você acha que você está com a mulher mais bonita e mais bela do mundo. Mas é só aparência. É só aparência. Não esqueça, irmão, o corpinho bonito, o corpinho duro, ele passa, viu? Ele vai passar, pode ter certeza. Mas o que vale é o que está dentro, é o exterior. Tá bom? Os solteiros aqui, quando for namorar para casar, não sei se Fernando namora, noivo é casado, não sei, mas independente, Fernando, se você for solteiro, procure uma serva do Senhor, para você não se frustrar. Se você for casado, ore por a sua esposa. Se você namora, ore para que Deus mostre se realmente é ela, para que você não se frustre, para que você não se decepcione e para que você amanhã depois não tenha que tomar outras decisões que a própria Bíblia até diz que não é certo, né, irmã Edna? Eu conheço um pastor há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos isso. Ele noivou com essa moça e os pais da moça moravam longe. Ele não conhecia os pais. A mãe dele, muito sábia, uma senhora crente, falou: filho, você já conhece os pais dela? Mãe, não conheço porque ela mora no outro estado. Procure conhecer, meu filho, antes de você casar. O jeito que ela vai tratar a mãe, ela vai te tratar no futuro. Antes dele casar, ele falou: vou lá. Viajou, pegou a noiva, não quero conhecer seus pais, meus sogros, né? Quando chegou lá, irmão, ele viu a reação da menina, bruta, ignorante com a mãe. Na hora ele falou: tá bom. Aí foi, desfez o namoro, desfez o noivado, desfez tudo. E é exatamente isso, irmãos. Você pode prestar atenção, do jeito que a mulher trata a mãe, ela vai tratar você. Tem carinho? Vai ser carinhosa. Tem cuidado? Vai cuidar de você. Vai dar atenção. Até disso nós temos que olhar.
como é. E aí, Marcos, tem alguma coisa errada? Marcos olhou para a Mara ali, ó. Eu não conhecia os pais dela quando nós casamos. Mas graças a Deus você acertou, viu? Você acertou, não? Já faz 20 anos. É, né? Amém. Então, glória a Deus por isso. Então, irmãos, é isso que temos que fazer. Eu tenho certeza que o Ailton acertou, o pastor Antônio, a Rafa, o Maurício, a irmã Edna, a Elisângela, né? Rosângela, desculpa, não erro mais, viu? A Cíntia, a Daiane, a irmã Kátia, o irmão Edson. O irmão Edson se escondeu ali atrás. O Vantuíno, né? A Alda acho que acertou. Glória a Deus. Então, irmãos, é isso. Está vendo o que nós temos que fazer? Porque quando você acerta, o teu casamento dura. Você tem uma família abençoada. Está entendendo? É isso. Você tem filhos saudáveis. Você tem uma família bem estruturada. Por quê? Porque você acertou. Cíntia baixou a cabeça. Acertou não, Cíntia? Está chorando, tá vendo? Irmãos, então é isso que nós temos que fazer. Tá? E não se preocupe não, porque durante o tempo vai acontecendo. As coisas vão mudando, a gente vai envelhecendo. E essa semana eu falei para um colega lá, falei assim, eu queria ficar velho logo. É igual o seu irmão Antônio ali, ó. Mas um velho, desculpa a expressão velho, é idoso, assim, eu não sei se o irmão é idoso, é novo. O irmão está bem, graças a Deus. Porque é gostoso, irmãos. Tem pessoas que é ranzina, é chato, tem velho chato. Mas tem uns velhos que é amor, um amor demais. Tem idoso, irmãos, que eu faço questão de estar perto. Tem uma senhora que vai na nossa igreja lá, que era de Minas Gerais, eu vou até publicar a foto dela. É um amor de pessoa. É um amor de pessoa. Vai lá para casa, que nós estamos agora fazendo um banheiro da igreja lá agora, ela vai com o irmão da igreja, fica lá o dia todo com Alda. Aí a Alda fala assim, o que é que a senhora vai comer hoje? Porque ela não pode comer comida dura, né? A Alda vai fazer um ângulozinho para ela, que ela gosta, uma batata doce, vai fazer um purê, vai fazer um negócio, vai fazer uma carne molinha para ela. E é uma boa de pessoa, irmão. Então que nós possamos envelhecer assim. Envelhecer assim. Porque, irmãos, tem pessoas que é ranzinza. Não dá prazer você de estar perto. Mas quando a gente envelhece do lado de uma pessoa, que é aquela pessoa que aconselha, aquela pessoa que abraça, aquela pessoa que fala, meu filho, não é assim, minha filha, pensa direitinho, não, eu quero acabar com o meu casamento, eu quero ir embora, meu marido é isso, minha filha, vem cá, vamos conversar, é melhor com ele, mas fica pior sem ele, vamos orar por ele, vamos fazer um propósito pela vida dele, ou pela vida dela, ame seu marido, se você não está gostando dele aqui agora, você pode lá arrumar um pior do que ele lá fora, e vai ficar pior. É isso, irmãos, que a gente tem que ser, envelhecer dessa maneira. Envelhecer aconselhando. Os cabelos brancos, uma bengalinha, mas está ali, ó. Oh, coisa gostosa. É bom demais. É maravilhoso, irmão. Amém? Amém. Glória a Deus. E para finalizar aqui, irmãos, para finalizar, dentro do mesmo contexto aqui, irmãos, vamos aqui comigo em Mateus, rapidamente. Mateus 24. Mateus 24. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós estamos chegando num tempo, num período, que nós precisamos estar atentos sobre todas as coisas. Amém? Olha o que diz aqui, o versículo 4 de Mateus 24, diz assim, ó. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Jesus dizendo isso para os discípulos. E o que é que nós temos que entender com isso, irmãos? Que nós estamos num tempo, com Ailton, que as pessoas estão nos enganando. A gente escuta um vídeo no YouTube, acha que está bom, mas estão nos enganando. Estão confundindo a nossa fé, estão afrontando a nossa vida. Poxa vida, mas eu vou para Campinas, o pastor Vanderlei prega algo diferente, esse pastor está dizendo isso, está prometendo aquilo. Então,
Jesus está dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Irmãos, quando você vê promessas demais, cuidado. Cuidado, irmãos. Isso é em todo sentido. Se o negócio é R$100, você chega no lugar está 20, peraí, tem coisa errada. Cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para que você não fique muito habitolado, achando que a internet é boa, as pregações são boas, nós temos que estar atentos. É por isso que eu digo, nós temos que ser maduro o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. Não que você tenha que não ouvir, mas tem que saber o que é bom e o que é errado. É igual um computador, é igual um celular, é igual uma televisão. Acho que, olha o seu celular, se você abrir agora, você vê tudo o que você quer. Está da palma da sua mão. Mas eu preciso ver tudo que não me convém? Não. Eu olho o que convém, eu olho o que vai me agradar, eu olho o que vai me edificar, eu olho o que sei que o Espírito Santo vai me abençoar. Quer coisa pior do que um celular? O celular, meu irmão, você abre aqui, você visita tudo em questão de segundos. Por isso que Jesus está dizendo: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Irmãos, o que nós precisamos hoje, nos dias de hoje, é só a palavra, é só essa doutrina. Glória a Deus. É só ela, irmãos. Não busque outro tipo de coisa, irmãos. Não busque outro tipo de coisa. Eu vou para uma igreja que tem cura. Irmão, mas o que cura é a fé. Se você for ver os milagres de Jesus, ele curou muita gente que nem ele cria, nem seguidor dele era. A fé da pessoa curou. Você vê um monte de gente aí que não serve a Deus, que não é crente, está sendo curado. Mas o que nós estamos focando não é cura, é salvação, é vida eterna. Glória a Deus. As pessoas estão sendo curadas de um câncer, mas vai perder a salvação. A cura é fé. Você pode ser curado, um bêbado lá fora, um traficante lá fora, um ateu lá fora, pode ser curado? Pode. Só que ele não pode, do jeito que ele está, é ir para o céu. Esse é o foco. É isso que Jesus está dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Nós não podemos ser enganados, como o diabo está enganando muitas pessoas. Tem um pastor amigo meu em Cosmópolis, que lutou muito tempo por uma pessoa que tinha câncer. Foi para a igreja doente, Rafa. E era oração, era campanha, era não sei o quê, era não sei o quê. Esse homem foi curado. Cadê ele? Voltou para o mundo de novo. Voltou para o mundo. É isso. Está lá, se desviou, está lá de novo, nos vícios que estava, foi curado. Irmãos, é por isso que Jesus está dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Olha o versículo 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quantas pessoas estão enganando a muitos aí, irmãos? Tem muitos, irmãos, sendo enganado, aprisionado. E quando você vai falar, pastor Antônio, as pessoas não te ignoram. Quando você vai explicar para as pessoas, quando você tem a oportunidade de falar sobre dízimo, sobre outras coisas, as pessoas te ignoram. Não é proibido você trazer o dízimo e pôr aqui, não. É só você falar assim: qual oferta que eu vou trazer, se for em forma de dízimo, que você queira. Não tem problema, irmão. O que importa é que você está livre. O que importa é que você tem o entendimento. O que importa é que você sabe: não, eu vou devolver meu dízimo, mas eu sei, eu vou pôr esse valor aqui. Pronto, não tem problema. O que não pode é você ser escravizado como nós éramos. Está entendendo? É isso. Hoje nós somos livres. Glória a Deus. Nós saímos das gaiolas. Nós saímos dos problemas que tínhamos. Muitas das vezes nós dava, porque nós pegávamos o envelope que tinha o nome lá: José Vanderlei Monteiro da Silva. Não, tem que dar o dízimo aqui. Eu vou deixar de pagar essa conta de energia, eu vou ter que dar o dízimo. Senão o pastor vai dizer que eu não estou dando dízimo.
e a conta ficando para trás, as coisas ficando para trás. Não, irmãos, isso é prisão. Mas quando você faz liberalmente, quando você realmente você pega isso como parte do culto a Deus, aí você é abençoado. Então eu vou ofertar porque a oferta faz parte de adoração a Deus. Amém. Aí você será benção. Eu vou ajudar aquele irmão porque eu serei abençoado. Então é isso, irmão. Essa mesma irmãzinha que eu estou falando ontem, ela chegou com R$50. Pastor, é para o senhor. Eu falei, não, irmão, não. Aí o genro dela, genro? É. Não, pega, pastor. Não, ela vai ficar chateada. Eu falei assim, irmã, Deus abençoe. Eu tenho certeza que a irmã vai ser mais abençoada do que eu. E é dessa maneira. É dessa maneira, irmãos. Pode ter certeza. Quando você junta a doutrina com a oferta, irmãos, você não sabe o impacto que você faz no mundo espiritual. E na tua vida também. Pode ter certeza. Porque hoje nós aprendemos. A oferta é um tipo de adoração, de louvor, de agradar o reino dos céus. Para encerrar aqui, irmãos, olha o versículo 6. E ouvireis guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, é essencial, é crucial, é fundamental que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. E tudo isso está acontecendo. Tudo isso já está escancarado aos nossos olhos. Guerras, rumores, tudo isso está acontecendo. E com isso eu digo, precisamos estar atentos. Precisamos estar com os olhos atentos, irmãos, porque o Pai virá. Ao certo. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo terremoto por aí. E grande que deu agora num país aí, não foi? Sim. Matando várias pessoas. Como é que está na Bíblia há mais de 2000 anos que naquele tempo não tinha terremoto? Né? Não tinha nada disso. As guerras eram políticas e espirituais. A 8 diz, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Quem é mãe sabe o que é um princípio de uma dor com o filho nascer. Quando a mãe começa a sentir aquelas contrações, já está sabendo que está perto e tem que correr para o hospital. Essa dor que Jesus está dizendo. Ao 9, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Muitos de nós, irmãos, vamos ser odiados por causa de Cristo. Tem país que já não aceita Jesus, nem a Bíblia, nada. Evangelismo, nada. E daqui a pouco no Brasil também vai começar a acontecer esse tipo de coisa. Os nossos vizinhos vão passar a nos odiar. Os nossos parentes que não servem a Deus vão passar a nos odiar. Nos chamar de fanáticos, de chamar de não sei disso, daquilo. Daqui a pouco as autoridades vão proibir de ter culto como nós estamos fazendo aqui. Temos que nos trancar, temos que nos guardar, porque as pessoas vão passar a nos odiar. O mundo vai passar a nos odiar. O 10 diz, nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. É isso que vai acontecer. Eu espero, irmãos, que esse tipo de coisa não aconteça em nossas vidas. Mas nós temos que continuar amando um ao outro, buscando um ao outro, em nome de Jesus. E para encerrar, versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará,
mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O amor de muitos esfriarão, e esfriarão pela palavra. Vai esfriar porque não quer mais a palavra, vai esfriar porque não quer mais congregar, vai esfriar porque perdeu o amor. Mas essa essência, irmãos, nós precisamos ter ela dentro da nossa vida. O amor temos que ter. Você veja que hoje, até os próprios filhos, eu não digo os pequenos, mas os casados que já estão fora de casa, você vê que, eu não sei quantos de vocês, mas o filho passa uma semana às vezes sem ligar para os pais. Você vê que isso acontece com os filhos, irmãos. Ora, você imagina com um parente, com um vizinho, com uma pessoa. É o caso, o ladrão entrou no meu quintal, roubou isso e aquilo. Aí o vizinho diz, eu escutei um barulho. Normal. Aí se acontece do lado de lá, é a mesma coisa. Eu perdi, meu filho morreu. Aí o vizinho chega, meu sentimento, pronto, aquela coisa. Mas a dor de quem perde, de quem é furtado, é grande. As pessoas não têm mais amor. Perde um ente querido para você ver que dor que você sente. Mas o vizinho não sente a dor que você sente. E a Bíblia diz que Jesus tinha íntima compaixão. Ele sentia a mesma dor de quem perdeu, de quem sofria, de quem estava doente. É isso que nós temos que ter. Nós não podemos perder essa essência, esse amor, irmãos. De se preocupar com a filha do irmão Ailton, de se preocupar com o irmão Ridê, de se preocupar com o irmão Paulo que não está vindo porque está enfermo, de se preocupar com a Rebeca que está vindo, de se preocupar com a irmã Ivone que fez uma cirurgia, de se preocupar com tantos irmãos. É isso, irmãos, que nós temos que nos preocupar. Igreja é isso. Igreja não é a gente chegar aqui de domingo, 9 horas começar o culto, 11 horas em ponto terminar, ou 10h30, ou tal hora terminar, e todos ir para casa. Não. É um conjunto. Assim como a Bíblia é um conjunto de livros, nós temos que ser um conjunto de pessoas que estão servindo a Deus em amor e unidade. Porque nós somos um corpo. Se eu arrancar esse braço aqui, com certeza eu vou ter dificuldade. Vai doer, e a Alda com certeza vai ter que cuidar de mim de outras maneiras. Eu sinto muito. Não é verdade? Aí você só sente muito. Só sinto muito. Só não sente a dor. Então, irmãos, é isso que precisamos fazer. Não é assim que está falando? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Bem, vamos ficar de pé, igreja. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. E que Deus nos abençoe. Que possamos ter um domingo de bênção e de paz.